Bom, crianças, agora nós vamos começar a fazer as correções das atividades do mês de julho. Só que eu vou começar de uma maneira diferente. Eu vou começar ensinando vocês a colocar as respostas de vocês lá nos formulários do Google, que é para a Pro conseguir ver o que vocês estão fazendo. Para a Pro também ter acesso às respostas de vocês. Então, aqui nós estamos no mural da nossa sala de aula, né? Então, quando vocês entram aí no aplicativo ou pelo computador na nossa sala de aula, essa é a primeira coisa que vocês veem, né? O mural. E aí, aqui em cima, vejam só, isso aqui é a primeira parte que abre. Depois, ao lado, nós temos abinhas aqui, tá vendo? E aí, vocês cliquem em atividades. Bom, nas atividades, vocês têm um campo aqui vasto, né? Eu já deixei aqui aberto nas atividades de julho, mas quando a gente abre, ó, tem as avaliações, tem o desafio da tabuada que a professora colocou para vocês, tem algumas atividades aí, as chamadas, a atividade do mês de junho, né? E aí, aqui, ó, começamos a fazer por pastas. Então, tem atividades de agosto. Como nós vamos fazer a correção das atividades de julho, então, estão aqui, ó. Tem as orientações destas atividades, né? Então a Pro coloca lá. Olá, pais e alunos. Estas são as nossas atividades para o mês de julho. Isso significa que vocês terão até o dia 31/7 para realizarem. Lembre-se que programamos apenas 2 atividades por dia para vocês. Dediquem-se e verão que não será difícil. Então, organize seus horários de estudos como se estivessem na escola, das 13 às 18. Assim, seus hábitos de estudar continuarão sem prejuízos. E aqui tem as orientações para a atividade no caderno, que são aquelas que a Pro relê para vocês em todo início de atividade. Bom, mas nós vamos fazer essas atividades no Google Forms, né? Que a Pro vai fazer a correção para vocês verem. Então, todas essas atividades aqui, ó, vocês retiraram lá na escola, certo? E aqui tem os links para vocês. Então, a gente vai clicar aqui, ó, atividades no Google Forms. Vamos pegar aqui a primeira atividade de língua portuguesa do mês de julho. Então, a gente é só clicar aqui, ó. Clicou, ele já vai direcionar a gente para a página correta. Então eu fiz lá no meu caderno, né? A mamãe pegou as atividades impressas, eu fiz no meu caderno, tá tudo bonitinho. Eu venho aqui nesses links, eu clico no primeiro link e aí eu vou completar as minhas respostas aqui, né? Porque teoricamente já está pronto. Então aqui a gente também coloca orientações para vocês. Então a primeira atividade do mês de julho falava assim, ó, mitos e lendas do Brasil, atividade 1 de julho. Então, atenção às orientações. Alunos, procurem fazer a leitura sozinhos, conforme vínhamos trabalhando, e resolver as questões. Mas, em caso de mais dificuldades, peçam auxílio na leitura. Resolva-as com atenção, depois de várias leituras. Em caso de dúvidas, consulte também o seu caderno. Então, após responder essa atividade, tem que clicar no botão enviar e aí eu recebo a resposta de vocês e vocês recebem um e-mail de confirmação, tá? Então é simples, ó, a gente começa aqui preenchendo com um e-mail. Então vou colocar aqui o e-mail corporativo da Pro, é 41 316 sãobernardo.sp.gov, certo? Então, esse é o e-mail, o nome completo, a gente coloca aqui, ó, Débora da Silva Oliveira. A turma que nós estamos, ó, ele tem uma setinha aqui, você clica e aí tem terceiro ano A, B, C ou D. Nós somos do terceiro ano D. E aí começa a atividade com as orientações. Vocês vão perceber que é igualzinho o que está impresso, né? Então, olha aí, mitos e lendas do Brasil. Continuando o passeio pelo nosso país, encontramos as lendas e os mitos
As lendas são histórias contadas oralmente através dos tempos. Misturam fatos reais e históricos com acontecimentos que são frutos da fantasia. Muito bem. E aqui ele coloca assim, ó. Entendendo o texto, o Curupira. No fundo das matas, bem longe das cidades e das aldeias, quando soam gritos longos e estridentes, é o Curupira que se aproxima. O melhor que se faz é sair dali correndo. O Curupira é um anão de cabelos vermelhos, dentes verdes e com os pés virados para trás. Para os índios, ele é o demônio da floresta. Corre atrás deles, enfurecido, para bater. Para se protegerem, quando se afastam de suas aldeias, os índios deixam pelo caminho penas de aves abandonadas e flechas. O Curupira é o protetor das árvores e dos animais, batendo nos troncos das árvores como se fossem tambores. Testa a resistência delas, quando ameaça cair uma tempestade. Ele não gosta dos horríveis homens que caçam e destroem as belas matas. Por isso, gosta de deixar os caçadores perdidos, dentro da floresta. Quem vê o Curupira perde totalmente o rumo. Não sabe mais achar o caminho de volta. Para atrair suas vítimas, o Curupira às vezes chama as pessoas com gritos que imitam a voz humana. As histórias do Curupira são contadas em todo o Brasil. Em algumas regiões, ele tem o nome de caipora e aparece frequentemente montado em um porco do mato. Então, esse texto está no livro que se chama Mitos. Quem escreveu foi o Marcelo Xavier. Bem, então, alguém já tinha visto o Curupira como caipora? Então, quem assistiu o Castelo Rá-Tim-Bum viu, né, que lá tem um personagem que é a caipora e ela tem essa característica igual ao Curupira. Muito bem. E aí a gente começa aqui com as questões para a gente resolver. Então, olha lá. O texto que você leu tem finalidade de informar, criticar ou dar instruções. Bom, aqui vai ser informar, porque ele está contando o que o Curupira faz, quais são as características dele, né? Não está fazendo nenhuma crítica ao Curupira, né? Ah, eu acho que ele não deveria bater nos caçadores, né? Não está fazendo nenhuma crítica. E não está dando nenhuma instrução. Então, ele não está falando, para você pegar o Curupira, você tem que estar com arco e flecha, entre outros, né? Bom, então a função desse texto foi de informar. Próximo, número 2. O texto lido é uma fábula? É um mito brasileiro? É uma receita? Bom, é um mito brasileiro, né? A gente vai clicar aqui para marcar a resposta. Uma fábula seria quando a gente tem as histórias onde os animais falam, né? E não é isso que acontece nesse texto. Uma receita é como o Pro falou, né? Pegue um arco e uma flecha, atire. Bom, não é uma receita. Então, é um mito brasileiro porque conta a história de um personagem do folclore brasileiro. E agora, no número 3, está dizendo como é o Curupira? Descreva-o. Então, aqui, assim como no nosso caderno, nós temos que digitar a resposta. Bom, se você esqueceu como é o Curupira, você pode subir aqui e ler novamente o texto. Olha aí, ó. No fundo das matas, bem longe das cidades e das aldeias, quando soam gritos longos e estridentes, é o Curupira que se aproxima. O melhor que se faz é sair dali correndo. O Curupira é um anão de cabelos vermelhos, dentes verdes, com os pés virados para trás. Então,
Vamos escrever exatamente isso, olha. O curupira é um anão de cabelos vermelhos, dentes verdes e pés virados para trás. Certo? Muito bem. Próxima questão. O que o curupira faz com os caçadores? Bom, ele deixa os caçadores perdidos dentro da floresta? Ele faz amizade e aconselha-os a não caçarem? Ou ele ajuda aos que ficam perdidos? Bom, aqui a gente não precisa nem voltar lá no texto, né? Ele não gosta de ajudar os caçadores e muito menos conversar. Então, ele deixa os caçadores perdidos dentro da floresta. Número 5. O que o curupira faz para atrair suas vítimas? Vamos ver o que é que ele faz? Olha. Para se protegerem, quando se afastam de suas aldeias, os índios deixam pelo caminho penas de aves abandonadas e abanadores e flechas, né? O curupira é o protetor das árvores, batendo nos troncos das árvores quando ameaça cair uma tempestade. Ele não gosta dos horríveis homens, por isso deixa os caçadores perdidos dentro da floresta. Quem vê o curupira perde totalmente o rumo. Para atrair suas vítimas, o curupira, às vezes, chama as pessoas com gritos que imitam uma voz humana. Então, olha lá. É isso que a gente vai colocar. Ó. Ele dá gritos que imitam a voz humana. E aí as pessoas acham que tem alguém pensando em alguma coisa, quando vai ver, é o senhor curupira. Que outro nome o curupira tem em outras regiões do Brasil? Então, é a caipora. Aí que o I ficou minúsculo. É a caipora. Bom, para os índios, o que é o curupira? Vamos ver? Olha lá. Para os índios, ele é um demônio da floresta. Então, vamos colocar, olha. Para os índios, ele é o demônio da floresta. E a última, olha. Como geralmente o curupira se locomove? Então, vamos ver como é que ele anda, como que ele muda de um lugar para o outro. Olha lá. Então, as histórias do curupira são contadas em todo o Brasil. Em algumas regiões, ele tem o nome de caipora e parece frequentemente montado em um porco do mato. Então, as bruxas têm vassoura, pessoas têm carro, bicicleta, moto. O curupira tem um porco do mato, que é quem leva ele para todos os lugares, certo? Bom, coloquei todas as minhas respostas aqui. Eu posso fechar a aba da internet que a professora vai receber? Não, eu tenho que clicar aqui, ó, no botãozinho enviar, tá vendo? Eu clico em enviar e aí eu recebo aqui, ó, a minha confirmação de que a minha resposta foi registrada, tá certo? Então, é bem simples de fazer e eu espero as respostas de vocês, tá bom?